Graça e paz a todos. Gente, me perdoe aí pelo problema inicial que houve aí, deu um tilt aqui. Vou esperar vocês entrarem até para a gente dar início à nossa live hoje. Queria compartilhar com vocês uma breve reflexão aí da Palavra de Deus. Queria já dar boas-vindas a todas vocês, queridas irmãs, em Cristo Jesus. Vamos entrando aí, me perdoe aí a falha aí inicial. Esperar entrar aí para a gente conversar com vocês aqui um pouquinho, tá? Acerca do que Deus colocou em meu coração para estar falando aqui com vocês. Um assunto que tem me incomodado bastante, né? E eu queria ler com vocês. Vamos aí dar as boas-vindas. Meu nome é José Wellington, sou pastor da comunidade cristã Oásis e estou aqui pela segunda vez com vocês. Para mim é um grande privilégio, uma grande alegria poder compartilhar esse momento aqui com vocês. E vamos refletir, né, um com o outro. Andréia Quintes, a paz do Senhor. Maravilha. Denise, você está por aí? Quando chegar, amém. Está me ouvindo bem aí? Está tranquilo? Vamos conversar um pouquinho. É isso aí, é bom estarmos aqui, né? É bem melhor serem dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta. Eu sempre digo que nós precisamos de Deus, mas nós também precisamos uns dos outros. Viver é conviver, né? E a gente precisa, nós dependemos uns dos outros. Eu queria começar cantando um louvor com vocês. A letra desse louvor diz: Cristo conta comigo. Deus, ele tem todo o poder no céu e na terra, mas ele não abre mão de mim e de você. Você já parou para pensar nisso? A Bíblia diz que de Deus nós somos cooperadores. Você é uma cooperadora. Eu sou um cooperador de Deus. Cooperar significa operar com, né? Quem opera é Deus, mas Ele espera contar comigo e com você. Nem sempre os melhores, os mais competentes é que Deus escolhe para cooperar com Ele. A questão é que nem sempre os melhores são os que estão disponíveis. Cristo conta mais com a nossa disponibilidade do que com a nossa potencialidade, né? Eu queria cantar um louvor com vocês cujo título é Cristo conta comigo agora. Não é amanhã, né? Tem gente que diz assim, ó, o dia que eu me aposentar, eu vou trabalhar para o Senhor Jesus. O dia que eu ganhar bem, eu vou poder investir na obra de Deus. Não, Cristo conta comigo agora. Agora. Né? Então, vamos nos entregar. Vamos louvar o Senhor? Vamos lá, eu vou botar aqui. Foi lá na cruz que o meu Jesus deu sua vida para me dar luz. O seu amor foi tão imenso, superou meu sofrimento
sofreu calado a pedir, pois minha vida então sorri. Cante comigo. Cristo conta comigo agora pra falar do seu amor, dar alegria a alguém que chora. Cristo conta comigo agora. Tem muita gente levando a cruz, mas estar longe do bom Jesus. Vive sem paz, vive sem paz e sem amor, pois está longe do Salvador. Vive sem paz e sem amor, mas está longe do Salvador. Canta comigo. Cristo conta comigo agora pra falar do seu amor, dar alegria a alguém que chora. Cristo conta comigo agora. Senhor Jesus, toma minha vida, Senhor. Usa para a glória do Teu nome. O Senhor pode contar com as minhas mãos, com os meus pés. O Senhor pode contar com a minha voz, Senhor Jesus. Conta comigo, Senhor, agora. O Senhor caminha com os meus pés. O Senhor fala com a minha voz. O Senhor toca com o meu toque. Amadas irmãs guerreiras de oração, como é bom saber que nós somos úteis no reino de Deus. Agentes influenciadores. Ninguém consegue se manter na neutralidade. Ou você influencia para o bem, ou você influencia para o mal. Ninguém pode se permanecer como neutro. Nós influenciamos o meio onde nós vivemos, as pessoas que nos cercam. Nós somos agentes influenciadores. E, como disse o pastor Rick Warren, cada vida que se converte é um par de olhos que Jesus ganha, é um par de pés que Jesus ganha. Jesus, ele toca com minhas mãos, Jesus olha com os meus olhos, Jesus caminha com meus pés. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. Cabeça é quem controla. Controla quem? O corpo. A cabeça, ela se expressa através do corpo. Cristo, o cabeça da igreja, ele se expressa, ele se manifesta através de mim e através de você, que somos o corpo de Cristo. Isso é um grande privilégio. É um grande privilégio poder servir a noiva do Cordeiro.
poder dar continuidade àquilo que Jesus começou a fazer lá atrás. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Né? Nós não podemos ser bênção para nós mesmos. A noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. É um prazer poder ser útil ao reino de Deus. Vamos louvar um outro louvor? Eu queria cantar com vocês um louvor que eu escolhi aqui, um outro. A unção neste lugar. Estava tudo separadinho aqui, mas deu um tilt aqui, mas já localizei aqui. Vamos lá. Quero ver vocês cantando comigo, tá bom? Mulheres de Deus. Vamos lá. Para sarar tuas feridas. Para levantar os abatidos. A unguento escolhido. Para curar o interior. A unção neste lugar. A unção neste lugar. Para ministrar sobre a cidade, ministrar sobre tua vida, sobre tua casa, a bênção do Senhor. A unção neste lugar, como águas cristalinas que jorram dos teus rios, Senhor. A unção para quem faz tua vontade é verdadeiro adorador. A unção nesse lugar, como águas cristalinas que jorram dos teus rios, Senhor. São neste altar, para quem faz tua vontade, é verdadeiro adorador. Neste lugar, para sarar tuas feridas, para sarar tuas feridas, para levantar os abatidos, a unguento escolhido, para curar o interior. A unção nesse lugar, para ministrar sobre a cidade, ministrar sobre tua vida, sobre tua casa, a bênção do Senhor. A unção nesse local, como águas cristalinas que jorram dos teus rios, Senhor.
unção neste altar, para quem faz tua vontade, verdadeiro adorador. A unção neste altar, como águas cristalinas, que jorram dos teus rios, Senhor. A unção neste altar, para quem faz tua vontade, verdadeiro adorador. Glória ao nome de Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, exaltado e engrandecido seja o nome que é sobre todo nome. A unção de Deus está neste lugar, queridos irmãos, a unção de Deus, nada pode impedir o que Deus tem para fazer na sua vida. Neidimar Lemos, Andréia, Priscila Ribeiro, que bênção, Priscila, minha prima. Sueli Cruz, que maravilha, só gente boa, hein? Gente, estava com saudade de vocês. Saudade de vocês, tá bom? Vamos aguardar as mulheres de oração lá na Oasis novamente, tá bom? Espero vocês lá para fazer aquele barulhão de glória a Deus. Queridos, a minha live hoje vai ser bem curta, tá? Eu não programei muita coisa, assim, eu queria conversar com vocês rapidamente, fruto da minha experiência, né? Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês num texto da Palavra de Deus, está lá em 2 Coríntios, na carta do apóstolo Paulo, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Eu queria falar com vocês sobre um problema que tem atingido muitas pessoas. Eu diria que é uma das principais armas usadas pelo diabo para nos parar. Eu não sei quem vai conseguir acertar o que eu vou falar. É uma das principais armas que o inimigo usa para nos paralisar, para fazer com que a gente entregue os pontos, para que a gente recue. E são muitas coisas que conspiram contra nós, e quando isso bate no nosso coração, é algo que Deus muitas vezes nos usa para fortalecer muita gente, para encorajar muita gente. E muitas vezes os conselhos que nós damos a outras pessoas que se encontram nessa situação, e existe muita gente que se encontra nessa situação atingido por esse mal, é um mal que tem assolado muitos crentes, que tem feito com que muitos se desviem da fé, que tem feito com que muitos desistam da caminhada. Isso em decorrência de uma série de fatores, irmãos. Atinge inclusive líderes e atinge principalmente quem está na linha de frente. Atinge principalmente vocês, mulheres de oração, que são desbravadoras, que estão na linha de frente, que estão mexendo, né, nesse barril de pólvora, estão em rota de colisão com o diabo. Que nós somos, todo aquele que representa uma ameaça para o reino das trevas, sofre isso que eu vou falar. Grandes homens de Deus foram acometidos desse problema. É um problema que eu já passei, invariavelmente, às vezes, me atinge. E a gente precisa saber lidar com esse problema que é grave. E se a gente não souber lidar com ele, irmãos, a gente desiste. A gente desiste. Você sabe do que eu estou falando? Digita aí. Quero ver quem vai ser o primeiro a acertar o que eu estou falando. Olha, tem 16 pessoas na nossa live. Eu posso garantir a vocês que todas vocês um dia já tiveram ou de vez em quando sofrem esse tipo de problema que nós vamos falar.
Digita aí, vamos ver. É um problema que atinge muitos líderes, muitos crentes, que tem feito muita gente parar. Você já passou por isso. Isso acontece muito em razão de expectativas que a gente cria e que não acontece. Aquilo que a gente planeja, aquilo que a gente agenda, não é depressão, não. Não é disso que eu estou falando, não. Não é depressão, não, Denise. Vamos lá, vamos ver quem vai acertar. Isso acontece muito, isso drena nossas forças, drena a nossa paz. Olha, ingratidão causa isso, decepção, problemas, fracassos na vida, ingratidão causa isso. Não é ansiedade, não. Saúde, não. Sabe do que eu estou falando? É do desânimo. Viu? É aquele sentimento de prostração. Quem aqui um dia já se sentiu desanimado? Digita aí, eu. Quem aqui já se sentiu desanimado? Diga, eu. Digita aí. Quero ver você digitando. Queridos, todos nós ficamos desanimados. Todos nós, às vezes, nos sentimos prostrados diante da avalanche dos problemas, né? De expectativas criadas, de acontecimentos que batem a nossa porta, de ingratidão, de pessoas ingratas, de decepção. Quando as coisas elas parecem não irem bem para a gente se esforça, luta, e as coisas não saem como a gente planejou, e a gente fica desanimado, como Elias. Às vezes a gente entra nas nossas cavernas do medo, da depressão, e a gente fica desanimado, e às vezes até desanimado da vida, como Paulo diz, desanimado de viver, desanimado do ministério. Queridos, todos nós na vida ficamos desanimados. E um grande problema é quando a gente tem a chamada... Quando a gente se acha um super crente ou super-herói. Isso só faz aumentar o nosso drama. Que ao longo da nossa vida, muitas vezes a gente aprendeu, né, que crente não fica desanimado, crente que é crente não fraqueja. Mas o desânimo é uma tendência natural do ser humano. Nós temos uma inclinação para o desânimo. Tudo coopera para o nosso desânimo. A maior prova disso é que Jesus diz assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus ele já estava ali naquele texto nos dando um indicativo de que a vida é um convite para o desânimo. Que a tendência natural, a nossa inclinação às circunstâncias é um desânimo. Então eu queria ler com vocês um texto que fala sobre desânimo, que Paulo nos ensina como lidar com o desânimo. Como enfrentar o desânimo. Está em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 ao 18. 2 Coríntios capítulo 4. Queria que você abrisse sua Bíblia. Sabe, o primeiro antídoto contra o desânimo é a gente admitir que nós somos frágeis, que nós somos suscetíveis ao desânimo. Por mais que ficar desanimado nem sempre significa crise de fé.
Nem sempre significa que você está vivendo uma crise de fé. Nem sempre significa que você não está bem diante de Deus. Nós temos o exemplo do profeta Elias. Ele estava bem com Deus, ele era um homem de Deus. Alguém duvida de que Elias era um homem de Deus? Ele clamou, caiu fogo do céu, 850 profetas de Baal foram mortos. Ele experimentou milagres extraordinários da parte de Deus, foi alimentado por corvos, sobrenatural de Deus na vida dele. Através dele, o azeite da viúva se multiplicou. O homem vivia o sobrenatural de Deus. O homem vivia coisas extraordinárias. E Elias ficou desanimado. E nem por isso Deus apontou o dedo em riste para ele e chamou ele de fracassado, de derrotado. Não. A Bíblia diz lá no Salmo 103 que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então, minha querida irmã, tira essa armadura de super-herói, porque ela não combina com você. Tira essa armadura de Mulher Maravilha, porque ela não combina com você. E ela não combina comigo também. Isso já nos ajuda a vencer o desânimo. É compreender que, por mais que você ore, por mais que você busque a Deus, por mais que você viva uma vida piedosa diante de Deus, é da natureza do homem ficar desanimado. E o desânimo, já para começar a introdução, antes da gente ler o texto, o desânimo, em grande parte, ele acontece em razão de falsas expectativas que a gente cria. Quando você acha que todo mundo vai bater palma para você. Quando você acha que você está fazendo tudo certinho e todo mundo vai te amar. E todo mundo vai te compreender. E que ninguém nunca vai te decepcionar. E quando nós nutrimos essas falsas expectativas, e quando vem a decepção, a afronta, isso te causa desânimo. Não foi isso que aconteceu com o profeta Elias? Caramba, como é que pode essa mulher Jezabel ter se revoltado contra mim e intentado contra a minha vida? Será que diante de todas as evidências do poder de Deus, do extraordinário de Deus, será que essa mulher não se converteu? Foi isso que gerou desânimo em Elias. Porque Elias não conseguiu entender, ele não conseguiu processar na sua mente como é que depois de todo o agir de Deus, de toda a manifestação do sobrenatural de Deus, como é que aquela mulher ainda continuou contra ele? E não é isso que acontece com a gente? Como é que o meu irmão, como é que a minha mãe, como é que aquela pessoa que está do meu lado, que eu fiz tudo por ele, que eu fiz tudo por ela, como é que ele agiu assim? Então, a gente precisa não nutrir expectativa em relação a ninguém. Isso nos ajuda, porque quando vier a decepção, quando vier a calúnia, a afronta, o impacto daquilo você vai sentir, mas não vai ser tão grande. Então vamos lá, vamos ler. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, tá vendo? Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. O que ele está dizendo? Mesmo que a gente sofra ataques externos, mesmo que nós sejamos atingidos por setas, por palavras, por circunstâncias adversas, e isso vai nos afetar, e afeta o nosso emocional. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Em outras palavras, aqui o apóstolo Paulo ele nos ensina em relação ao desânimo que muitas das vezes eu e você não seremos capazes de controlar as circunstâncias. É inútil.
a gente às vezes querer controlar os fatores externos que vêm para nos tirar o ânimo, para tirar a nossa paz. É inútil. Às vezes você não consegue evitar os sambalates da vida, os Tobias da vida, que você está fazendo tudo certo, você está empenhado num grande projeto, você está orando, você está buscando, você está consagrando a Deus. Mas os ataques virão, a decepção vai vir. Você não pode controlar o que vem, mas você pode controlar o homem interior. Esse é o primeiro desafio do desânimo, é o autocontrole. É o que a Bíblia chama de domínio próprio. Você pode não controlar os fatores externos, mas você tem capacidade de se autocontrolar, de se autodominar. A pior tempestade não é a tempestade externa, é a tempestade interna. É a tempestade interna. Então nós temos que ter esse autocontrole, de não permitir que o desânimo nos pare, nos paralise. O nosso homem interior tem que estar fortalecido com a ajuda do Espírito Santo. Nós temos que aprender a ter autocontrole. Aquilo que vem para te destruir, palavras negativas, de desânimo, não é fácil, mas é um exercício diário, contínuo, de você rejeitar. Aquilo que não é seu, minha irmã, rejeite. Mas se você não tiver autocontrole, domínio próprio, você vai receber aquilo ali vai ficar no teu coração, você vai dormir com aquilo, você vai ficar curtindo aquilo. Então o problema não é externo, o problema está no seu interior, que você não soube controlar isso. Isso Deus tem me ensinado, sabia? Deus tem me ensinado. Sabe o que é o exercício de você se abstrair? Sabe aquele exercício de você fingir que não está acontecendo? Não é fácil, mas a gente precisa entender isso. Neemias, quando ele estava lá realizando que ele recebeu uma série de afronta, você acha que foi fácil para ele ouvir tudo e ficar calado? Não. Mas Neemias entendeu que se ele tivesse descido lá e batesse boca com seus inimigos, ele ia se estressar muito mais, porque era isso que os inimigos dele queriam, que ele descesse ao nível de mediocridade deles. E aí só ia provocar mais Neemias. Neemias teve autocontrole de saber contar até 10 com a ajuda do Espírito Santo e manter o seu foco. Então veja bem, versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. A nossa leve e momentânea tribulação, irmãos. Aquilo que vem para nos causar desânimo é passageiro, é transitório. Não vai durar para sempre. Eu preciso acreditar nisso. Diz assim, não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque os que se veem são temporais e as coisas que não se veem são eternas. Romanos, capítulo 8, versículo 28, às vezes, as coisas que acontecem com a gente, que nos fazem desanimar, que nos fazem perder o ânimo, a disposição de viver, a disposição de trabalhar, e que muitas vezes, por muito pouco, a gente desiste, entrega os pontos. A gente se enclausura, como fez Elias. E olha o que Deus disse para Elias: Elias, o que você faz aí? Sabe o que isso sugere? Que Elias estava no lugar errado.
Apesar de Deus ter ministrado na vida de Elias, enviado um anjo, não significa dizer que Deus estava se agradando de Elias. Elias estava fugindo dos problemas. Elias, o que você está fazendo aí? Sai daí, Elias. Saia daí. Reaja. Lute contra o desânimo. Não se entregue ao desânimo, porque o desânimo mata. O desânimo destrói ministérios. O desânimo destrói os seus sonhos. É uma arma terrível do diabo. E nós temos que reagir contra o desânimo. E como é que a gente reage contra o desânimo? Tendo uma perspectiva clara de que as situações adversas que acontecem com a gente, Romanos 8 e 28, que a gente conhece bem, que diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito, porque quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Tudo que acontece com a gente, todas as coisas significam coisas boas e coisas ruins. A Bíblia diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. A nossa dificuldade é de entender que bem é esse. Porque se eu estou desempregado, que bem é esse? Se eu estou doente, que bem é esse? A gente está vivendo uma pandemia, essa praga, que bem é esse? Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. E quando a gente compreende isso que a Bíblia nos ensina, a nossa maneira de enxergar o mundo, de reagir às adversidades da vida, mudam por completo. O que o texto bíblico diz? Todas as coisas cooperam para o bem. Não é o bem dentro do meu ponto de vista. Não é o bem visto sobre a minha perspectiva humana, mas é o bem segundo Deus. Quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem, todas, não algumas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a Bíblia está falando aqui da providência de Deus. Você já ouviu falar na doutrina da providência? Deus, ele não só trouxe à existência a sua criação, mas ele controla todos os acontecimentos. Ele acompanha toda a sua criação. Isso chama-se providência. Tudo está debaixo da providência de Deus. Todos os acontecimentos da nossa vida estão sob a regência e o controle de Deus. Eu preciso entender isso. Quando eu entendo isso, a chance de eu ficar desanimado diminui. Mas quando eu me coloco no lugar de Deus, querendo controlar e querendo encaixar a minha agenda na agenda de Deus, o que isso acontece? Gera frustração. Quando aquilo não acontece, quando aquilo que eu planejei não acontece, eu fico frustrado, eu fico desanimado. Só que a Bíblia diz que quem está no controle da agenda não sou eu, é Deus. Quem está no controle da história é Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, Deus tem o controle de todos os acontecimentos. Nada escapa ao controle dele. Ele é o Deus da providência. Entender isso nos faz descansar. E mesmo que eu não entenda agora, lá na frente eu vou entender. Entender que as circunstâncias, mesmo as mais adversas, vai me tornar um marido melhor, um filho melhor,
uma esposa melhor. Vai me ensinar a ser mais humilde. Vai ensinar-me a ter mais paciência. E é isso que diz o versículo 29. Porque quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Olha só. A finalidade de tudo que acontece comigo converge para um propósito, para sermos conforme a imagem do seu Filho. Todos os acontecimentos da vida, os bons e os ruins, aqueles que nós entendemos e os que nós entendemos, a Bíblia diz que tudo coopera para o nosso bem. Mas que bem é esse? É ter saúde? Não. Que bem é esse? É estar empregado? Não. Que bem é esse? Que bem é esse? Esse bem de que a Bíblia fala, o versículo 29 explica que bem é esse. Esse bem é o propósito de tudo que acontece com a gente. É estarmos em conformidade com a imagem de Cristo. É nos parecermos com Cristo. Então, tudo que acontece comigo, Deus está fazendo o quê? Lapidando a imagem do seu Filho Jesus em nós. Também os predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Esse é o propósito de tudo que acontece com a gente. Em última análise, o fim, Deus está forjando em mim e em você o caráter de Cristo. Então tudo coopera para o bem. Mesmo na luta, mesmo no desemprego, mesmo em meio à doença. O objetivo final é que nós sejamos mais parecidos com Cristo, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de pensar e na nossa maneira de sentir. Por isso que, às vezes, você vai encontrar alguém no seu caminho, Deus vai colocar pessoas no teu caminho, que vão te afrontar, que vai dizer não para você, que vai te decepcionar. Sabe por quê? Para que você possa produzir frutos, para que você possa avaliar se você é uma pessoa mansa ou não. Deus vai trabalhar a sua mansidão. Deus vai trabalhar a sua temperança. Porque se todo mundo pensa como eu, se todo mundo lê na minha cartilha, como é que eu vou avaliar se eu estou produzindo fruto da mansidão? Eu só sei que eu sou manso quando eu sou confrontado. Não é verdade? Então tudo que acontece é para o meu bem. Mas o que isso tem a ver com desânimo? Tem tudo, meu irmão. Porque Deus rege todos os acontecimentos. Ele é o Deus da providência. Então nós vamos sair mais fortalecidos. Por isso que Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vai atrás de mim, siga os meus passos, a minha pisada, as minhas pisadas. Jesus está trabalhando no seu caráter, Jesus está trabalhando no nosso caráter. E como ele controla os acontecimentos, queridos, por que você vai desistir? Por que você vai parar? Se o teu futuro está nas mãos daquele que tem o controle da sua vida. Jesus disse assim para os discípulos: por que vocês estão tão ansiosos? Por que vocês se preocupam tanto pelo futuro de vocês? Olha os lírios do campo. Nem Salomão, com todo o seu dinheiro, com todo o seu poder, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. E eu os visto. O que Jesus estava dizendo? Olha, aquilo que o dinheiro não pode fazer, aquilo que o poder não pode fazer, eu faço de maneira natural, espontânea.
Olha as aves do céu, olha os corvos, são animais desprezíveis, ninguém dá nada por ele, mas eu os alimento, o vosso Pai o alimenta. Jesus está dizendo, homens de pequena fé, se eu alimento um animal, uma ave, que todos desprezam, que ninguém liga para elas, por que eu não vou alimentar vocês? Homens de pequena fé. Então, queridos, eu termino essa live. Se porventura alguém aqui está desanimado, pensando em desistir, em primeiro lugar, faça o caminho de volta. Foi assim que Deus tratou com Elias. Elias, o que você está fazendo aqui? Deus apelou para a reflexão. Deus levou Elias a pensar, a raciocinar. Elias, o que você está fazendo aqui? Veja como Deus é um mestre por excelência, como Jesus. Ele nem sempre nos dá a resposta. Ele nem sempre despeja informação na nossa cabeça. Ele nos leva a refletir. E sabe, irmãos, eu queria concluir dizendo o seguinte, que muitos problemas que nós enfrentamos na vida, eles são como a febre. Eles não são o problema em si. Eles são muitas vezes o indicativo de um problema anterior. A febre não é a doença. A febre é um sintoma de uma doença que existe. E não adianta você tratar a febre se você não tratar a doença. Da mesma maneira, às vezes você vê uma pessoa às vezes lutando contra o alcoolismo, lutando contra a depressão, lutando contra a ansiedade, e a pessoa trata da ansiedade, trata do alcoolismo, mas se você fizer uma anamnese, se você fazer o caminho de volta e ir lá atrás para descobrir a raiz de tudo aquilo. E se você não descobrir a raiz, não adianta, você vai resolver os efeitos, mas não vai atacar a causa. Às vezes, por exemplo, uma pessoa nunca consegue vencer o alcoolismo. Às vezes aquele alcoolismo é apenas um escapismo de um problema que aconteceu lá atrás e que precisa ser tratado. E que você precisa fazer o caminho de volta, lá atrás. Lembra aquela palavra? Lembra-te de onde caíste. Lembra-te, ó. Lembra-te de onde caíste. Volta ao primeiro amor. Então, às vezes, nós estamos com problemas recorrentes na nossa vida porque a gente não volta lá atrás. Elias volta lá atrás. Às vezes a ansiedade não é o problema. Às vezes o problema é a incredulidade. Jesus disse, homens de pequena fé, vocês são ansiosos porque vocês são incrédulos. Enquanto você enxergar a ansiedade, sob o ponto de vista científico, como uma patologia, que ela também é, mas a ansiedade não é só um problema patológico. A ansiedade é um problema espiritual. É um problema de falta de fé. Se você me conhecesse melhor, você não ficaria com essa ansiedade crônica. Se você soubesse que, por exemplo, eu sou sábio e que, portanto, eu conheço e sei todas as coisas, você mudaria completamente. Se você, de fato, compreendesse que eu sou soberano, que eu estou no controle de todas as coisas, você não estaria tão ansioso assim. Se você soubesse que eu sou um Deus da providência, que eu não só te criei, mas eu controlo todos os acontecimentos da vida, então o problema da ansiedade não é ansiedade, a ansiedade é uma febre. O problema é a incredulidade. Lembra quando Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, olha, por que vocês estão tão preocupados com o futuro? Os gentios é que procuram tais coisas. Lembra, Jesus disse isso? Os gentios é que procuram tais coisas. Olha só como é que Jesus... Olha o mestre, olha Jesus levando eles a pensarem. O que Jesus quis dizer com isso? Olha, os ímpios, eles são ansiosos, isso é a coisa mais normal do mundo. Sabe por quê? Porque eles não me conhecem. Eles não me conhecem. Por isso é razoável que eles fiquem ansiosos, porque eles não sabem que eu sou o Deus Todo-Poderoso, que eu tenho o controle de tudo, e que eu sou um Deus de amor, que eu me preocupo com vocês, que eu me importo com vocês. Como eles não sabem disso, eles são ansiosos. Mas vocês
Esse não é um padrão de comportamento compatível com quem crê em mim. Então o problema não é a ansiedade. O problema é a falta de fé. Eu preciso fazer um ajuste na minha vida espiritual. O problema às vezes não é o desânimo. O problema são expectativas erradas. O grande problema do desânimo são expectativas erradas. Mas quando eu compreendo, quando eu, por exemplo, não nutro expectativa em relação a ninguém, quando vier a decepção, meu irmão, eu vou ficar desanimado, mas isso não vai me abater. Isso não vai me fazer parar. E outra coisa, não perder o foco. Olhar as coisas boas da vida. Eu estou doente, estou desanimado. Mas você já reparou que a cada dia é um milagre que se renova? Às vezes a gente agradece a Deus por uma cura recebida. Fiquei doente, orei e fiquei curado. Amém. Só que você já reparou que todo dia que você acorda, aliás, a cada minuto, a cada segundo, é a sua saúde, Deus está mantendo a sua saúde? A gente às vezes não para pensar nisso. Como diz lá em Colossenses 1 e 17, diz que por ele todas as coisas subsistem. Ou seja, Deus é aquele que não só criou, mas ele mantém a sua criação. Lá em Hebreus 1:3 diz que todas as coisas ele mantém com o poder da sua mão. Então, a cada dia, Deus está me sustentando. Fica desanimada não, minha irmã. Eu também já fiquei muito. E a última vez que eu pensei em desistir, eu já contei esse testemunho aqui, termino. A última vez que eu pensei em desistir porque fiquei desanimado, né? Porque você fica desanimado. O homem é cruel, o homem é mau mesmo, né? Falta de reconhecimento das pessoas e tal. Vou desistir. Deus me levou lá para Gálatas. Não desfaleçais. Não desfaleçais. Não vos canseis de fazer o bem. Porque no tempo certo você vai colher. José tinha tudo para se desanimar, até dar cabo da sua própria vida. Traído, vendido, injustiçado. Ele tinha tudo para desanimar da vida, para desistir do ministério. Irmão, tinha tudo. Você reclama da vida, né? Eu também reclamo. Mas pensa na vida de José. Vendido pelos seus próprios irmãos. Irmãos, a decepção vem de pessoas que a gente ama, porque é de a gente que não ama. O diabo vai usar a pessoa que está mais próxima de você. Sabia disso? Ele vai usar. Usou os irmãos José. Jogou ele no calabouço. Às vezes as pessoas não matam a gente, mas anulam, sufocam. Foi vendido, foi traído. A mulher de Potifar o acusou, foi acusado falsamente. Mas lembra que eu disse, Romanos 8:28? Todas as coisas cooperam para o bem. José poderia ter pensado como muita gente, mas que história é essa? Que tudo bem, eu estou aqui preso, isso é bem, mas Deus estava trabalhando na vida de José. E o que aconteceu, meu irmão? Deus não está no controle dos acontecimentos ou não está? Tá. E a vida, e tudo não virou? E o que aconteceu? José foi honrado, os seus irmãos foram até ele, e José disse aquela frase célebre, que todos vocês conhecem. O mal que vocês planejaram contra mim, Deus converteu em bem. Vocês tudo fizeram
para me destruir. Mas como tudo coopera para o bem, mas como Deus controla todos os acontecimentos, no final o propósito de Deus se cumpriu na minha vida. Por isso eu não vou me desanimar. Deus abençoe vocês. Eu vou parar por aqui. Tá? Anime-se. Não perca a esperança. Faça a oração da entrega. A entrega dos pontos. Não fique perplexo. Não desanime, porque Deus é o dono da obra. O Senhor é que nos adestra para a peleja. O mesmo Deus que chama é o Deus que nos fortalece. Se o nosso homem exterior se corrompe, o nosso homem interior ele se renova a cada dia. Nada pode impedir o plano de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe. Beijo no coração. Irmã Rosana Mateus, Sueli. O Senhor está no controle das nossas vidas. É verdade, Sueli. Amém. Nalu, Noêmia, Miriam Fonseca, Rosana, Priscila, Neidmar, Débora, Tânia. Que bênção. Deus abençoe. Tá bom? Termino por aqui. Um beijo no coração. Fique com essa palavra, tá? O diabo quer que você fique desanimado. A gente pode passar pelo desânimo, mas a gente não fica desanimado. Tá? Não fica desanimado. Anime-se. Jesus disse, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte, vai atrás de mim. Siga as minhas pisadas. Muitas coisas farão com que você desista, mas faça como eu. Busque a ajuda do alto. Continue a fazer aquilo que Deus te chamou. Não desanime. Anime-se. Que Deus te abençoe. Um beijo no coração de todas. Quem quiser me fazer uma visita, Avenida José Mané Júnior, 576, Trindade, São Gonçalo. Comunidade Cristã Oásis. Eu estou sem Facebook, tá, irmãos? Eu cancelei meu Facebook, meu Instagram, minhas redes sociais todinha. Só vou voltar ano que vem. Eu estou descansando a minha mente. Foi Deus que me dirigiu. Não sou contra a rede social não, tá? Mas Deus me deu esse direcionamento. Esse ano eu estava com a minha mente muito congestionada. Aí eu cancelei tudo. Saí dos grupos da igreja. Só estou no grupo da igreja, né? Estou fazendo assim um retiro espiritual. Eu estou me retirando com Deus, tá bom? Por isso que eu não estou no Facebook. Eu estou usando o Facebook da minha esposa. Tá?